Você sabe o que é cozinha de retiros? Você já foi num retiro? Esse é um dos movimentos, eventos e vivências que eu considero mais interessantes que tem acontecido ultimamente. E eu venho realizando esse trabalho de cozinhar para retiros de autodesenvolvimento, retiros espirituais, dietas, já fazem 9 anos. É um trabalho que eu comecei a fazer na floresta amazônica, dentro de aldeias indígenas. Fui um dos primeiros a fazer esse tipo de trabalho ligado às plantas medicinas da floresta. E depois isso foi se expandindo para outros trabalhos e outros tipos de retiro, que é uma coisa que está em alta hoje. As pessoas elas querem viver um tipo de experiência verdadeira, não só turistar, não só ver as coisas na tela. Elas querem experienciar, elas buscam autodesenvolvimento. Claro que não todo mundo, né? Mas se você está vendo esse vídeo, eu acredito que sim. Então, eu tive essa passagem e algo que eu já faço 9 anos, mas eu fiz durante muitos anos na floresta amazônica, ainda faço. Então, acompanho grupos dentro da floresta para ter uma experiência espiritual, étnica, e outras vezes em retiros de yoga, retiros de masculino, retiros de autodesenvolvimento. Então, é muito interessante que esse trabalho, que exige um certo conhecimento de nutrição, né, de cozinha de dietas, geralmente uma cozinha mais saudável, não necessariamente vegano, mas muitas vezes sim, mas requer muita criatividade, uma cozinha mais afetiva, porque a pessoa está passando por um processo de autodesenvolvimento que requer olhar para as sombras. Então a cozinha vira um local garantido, aquele lugar de segurança. E muitas vezes as pessoas têm questões nutricionais, como, por exemplo, alguma intolerância. Então você precisa saber disso e saber trabalhar com isso. E uma coisa importante também é um certo conhecimento sobre gestão de cozinha para administrar as compras, né, o mise en place, o preparo, mas também as sobras. Então, geralmente ninguém sai fazer compra no meio do retiro, você chega com a comida e trabalha com ela, então tem que saber o quanto preparar por dia, reutilizar no dia seguinte. Como eu tive essa experiência de muitos anos na floresta, e também já morei muitas vezes, durante muitos anos sem geladeira, eu aprendi a arte de transformar o alimento, para que não tenha perdas, para que se evite o desperdício mesmo, né? Então, eu tenho essa habilidade, esse conhecimento de como pensar um cardápio que eu começo a preparar hoje e amanhã já está um pouco mais pronto, né? Então eu deixo coisas pré-prontas na geladeira e as coisas que eu escolho fazer, eu faço um pouco a mais para que ela sobre mesmo e eu reutilize na próxima refeição e que bate um pouco com essa coisa de restaurantes não quererem reaproveitar, né? Mas o quanto que isso é importante de economizar ingredientes, energia física também, né? Energia estrutural ali, seja o gás, a eletricidade, mas também não produzir tanta comida, saber reutilizar, até porque uma comida bem feita, gostosa, saudável, ela não acaba numa refeição só, né? Então, esse tipo de trabalho que eu aprecio muito, ele é bem interessante também porque você está em contato direto com a pessoa que está ali vivenciando, né, o retiro. Então você tem uma troca muito verdadeira, né, um feedback automático. E isso ajuda a abrir portas também, porque você conhece muita gente. E na nossa carreira, especialmente se você é autônomo ou autônoma, você precisa fazer networking. E no fim a gente tem que ir achando nossa tribo, achando com quem quer trabalhar, o seu nicho, né? E esse é um nicho muito interessante, que é de uma galera que busca comer bem, busca se alimentar bem, galera que busca conscientização alimentar, quer aprender a fazer, inclusive. Porque são pessoas que estão buscando algo a mais da vida, buscando mudar, se conectar com elas mesmas,
trabalhar em cima dos traumas, né, e serem pessoas melhores, mais felizes. E a alimentação envolve isso. Ela envolve esse autodesenvolvimento através da nutrição. Eu escrevi hoje um post no Substack sobre isso. Se você quiser ler, eu vou colocar o link lá embaixo. E aqui eu sigo, né? Estamos chegando no final do ano, época onde geralmente se come muito. O Brasil tem muita fartura, muita abundância e muito desperdício nessa época do ano. E come-se muito de uma forma meio de glutão, assim, por assim dizer. Bebe-se muito também. Que é uma forma, na verdade, de você estar aí, é, digamos assim, enfraquecendo os problemas provisoriamente. Porque as frustrações da vida não vão embora quando a gente bebe ou quando come demais. A gente só se entope de comida ou entorpece com as coisas. Na verdade, comer bem, dormir bem, descansar, praticar exercícios, consumir coisas de qualidade no nível intelectual, leituras, vídeos, música, boas relações. Isso nutre a alma, isso resolve os problemas. Devagarzinho, é claro, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem trauma e faz parte, mas escolher ficar neles também é uma escolha, né? E a gente pode buscar mudanças, mas tem que querer, tem que buscar, tem que olhar para dentro. E olhar para dentro é olhar para o nosso cérebro maior, que é a nossa barriga, as bactérias que digerem nosso alimento. Então, saber o que elas precisam, e isso é um estudo individual, não existe dieta universal. Quem fala isso, na minha opinião, está viajando, porque existem muitos corpos, existem muitas realidades, muitas culturas. Claro que tem certas coisas que são meio óbvias, né? Do tipo, industrializado faz mal, ponto. Né? O, é, então, vamos evitar isso. Mas certas coisas são relativas, né? Acho que dieta é uma coisa relativa. Cada um tem que saber qual é melhor para si e para o contexto que está inserido. O tipo de atividade física que realiza, o tipo de atividade intelectual que realiza. Tudo isso tem a ver com a dieta. Mas tem que saber sair do padrão iFood, né? E aprender a cozinhar, ou ter gente boa cozinhando para você. Valorize os cozinheiros, valorizem as cozinheiras. São pessoas que cozinham com amor, acredito eu, né? Pelo menos eu sou assim, cresci vendo essa realidade e sou um defensor da classe, né? Então, seguimos. Quem gostar desse conteúdo, compartilha. Aqui é um conteúdo de troca de saberes acerca do fogo, moquém de taboca, fogueira de cozinheiro é uma churrasqueira, né? Fogueira indígena, ancestral brasileira é o moquém, fogo de chão, fogo de taboca, moquém de taboca, né? Que é como eu chamo esse nosso canal, que é uma churrasqueira de bambu, feita ali, não improvisada, mas adaptável com itens renováveis, porque assim são os saberes. Eles são perenes, mas eles também são renováveis. Um beijo, tamo junto.